Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. Vamos falar aí sobre um tema bastante interessante, né, das culturas africanas aí e também da indígena. Mas antes, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. Legal, se liga na atividade ou na habilidade que nós já vamos colocar na tela. Habilidade do currículo paulista: analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. Unidade temática: conexões e escalas. Objeto de conhecimento: formação territorial do Brasil. E claro, para que vocês já possam ir compreendendo a aula de hoje, prestem muita atenção no vídeo que vocês vão assistir. Considerada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira é uma arte que aproxima as histórias do Brasil e da África. Nascida no Brasil em meio à escravidão, a capoeira não apenas cresceu no continente africano, como se propagou pelo mundo. A 10ª edição dos Jogos Mundiais de Arte e Capoeira, que aconteceu em agosto, foi realizada na região do Cais do Valongo, ponto de partida para conhecer a herança africana no Rio de Janeiro. Neste cais, desembarcaram mais de 500 mil africanos escravizados apenas durante o século XIX. A manifestação afro-brasileira, que hoje está no mundo e acontecendo aqui no Cais de Valongo justamente, é um encontro inédito. Os africanos chegaram aqui escravizados. Hoje estão sendo convidados para demonstrar sua cultura e encontrar com a cultura afro-brasileira, encontrar com o samba, com a capoeira, com o jongo, com o maculelê. Então, uma coisa inédita. Esses anos todos, nunca aconteceu uma coisa como essa. O africano chega aqui como convidado, com outro discurso e outra situação. Na verdade, eu já conhecia, né? Eu conhecia aqui o cais, é a primeira vez que eu piso, na verdade, mas o contexto histórico já conhecia. E estando a pisar aqui, emocionei-me várias vezes, né? Senti a energia, a presença, né? Então isso é bastante importante no contexto histórico para os africanos e para os afrodescendentes também, né? E isso fazendo parte da história, né? Eu acho que existem nas Américas muito mais lugares com esse contexto histórico, né? Mas o Brasil mais com a ligação com Angola, né? E na verdade escrever isso tinha que ser emocionalmente, começando pela emoção, né? Saber que os meus ancestrais, os meus antepassados chegaram por aqui, andaram nessas ruas, isso para mim também chega a ser maravilhoso, né? A cultura afro-brasileira, ela é ímpar. Então os avós da capoeira são africanos, mas a capoeira nasceu no Brasil. Eu costumo dizer, engravidou no navio negreiro e veio nascer em terra brasileira. Sem médico e sem parteira, assim nasceu a capoeira. A gente não consegue classificar se a capoeira é luta, se é dança, se é jogo. Enfim, a capoeira reúne tudo isso, né? Isso é uma herança africana nossa, muito pelo contrário do que as pessoas pensam. A capoeira ela vem nascer, ela surge aqui no Brasil, né? Trazida pelos africanos, né? Eles não trouxeram a capoeira, eles trouxeram os elementos que fizeram com que a capoeira nascesse. Assim como algumas religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, não é? A capoeira ela é afro-brasileira, ou seja, ela é uma mistura de muitas lutas, danças e rituais africanos que só deu origem aqui no Brasil. A camisa costuma dizer que a capoeira é o que o momento determina. Ela teve que ser luta na época da escravidão, não é? Mas no momento de folga dos escravos, eles cantavam, eles dançavam. Então a capoeira realmente é o que o momento determina. Tem momentos que eu tenho que ser um lutador, tem momentos que eu tenho que ser um poeta, tem momentos que eu tenho que ser um artista. Enfim, tudo isso
essa cultura a gente adquire com a prática da capoeira. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil esteve presente no encontro para destacar o papel da capoeira na cultura e como instrumento de paz. Depois do lançamento que aconteceu em Brasília, a gente está agora lançando a primeira atividade específica da década internacional de afrodescendentes. E é muito legal que seja a capoeira, a primeira grande questão, ou o primeiro grande evento seja sobre capoeira. Por quê? Porque a capoeira, ela é não só uma expressão reconhecida pela Unesco como uma expressão e uma arte, e tendo uma história muito rica, como é também uma metodologia que o Fundo das Nações Unidas para a Infância usa em países africanos, incluindo a República Centro-Africana, para resgatar crianças e soldados. Então a capoeira, entre outros usos, então a capoeira é um instrumento de paz. Bom, é isso aí. Então, o vídeo mostrou é interessante porque mostra a capoeira, que faz parte, da cultura afro, trazida para o Brasil, A capoeira é brasileira, mas gerada aí pela comunidade africana que veio para o Brasil, com seus instrumentos, o jogo de cintura que é efetuado aí, que pode ser vez jogo, vez luta, dança. E é interessante que trata isso. E lembrando que nós estamos aí na década internacional afrodescendente, Por isso que é importante também retratar isso, e a capoeira faz parte desse conjunto todo e também considerando um patrimônio internacional pela Unesco, tá? Que é importante retratar isso. E aí eu trouxe para vocês aí um folder que é representado aí pela década internacional de afrodescendentes da ONU, que vai de 2015 a 2024, diversas programações elaboradas aí. Uma delas aconteceu aí no dia 3 e 4 de dezembro de 2015, em Brasília, e outras partes do Brasil também, mostrando aí uma reunião regional para a América Latina e Caribe sobre a década internacional de afrodescendentes, tá certo? Então, nós estamos nesse período, desse período que é considerado aí a década internacional de afrodescendentes, e é lógico, por causa da pandemia, se deu uma certa parada aí nessas festividades que acontecem, mas tem muito, se vocês pesquisarem no Google, aí vai ter muitas reuniões em links, falando sobre essa questão aí de afrodescendentes, que não é só aqui na América, é no mundo todo que tem essa comemoração aí, e faz parte aí do calendário da ONU. Bom, vamos continuar aí. Na próxima tela a gente vai falar um pouco de cultura. Então, a dimensão cultural de uma dada sociedade compreende o conjunto de códigos e valores materiais e imateriais por ela produzidos, que podem ser resumidos na reunião de saberes, crenças, hábitos e costumes, atividades e técnicas produtivas, práticas medicinais, manifestações religiosas e artísticas que identificam e caracterizam os diferentes povos. E esses valores aí que são citados, tanto aí em questões da sociedade, como processos culturais, processos religiosos, tá no nosso dia a dia. Então, o nosso cotidiano aí, nós temos muita influência africana e muita influência indígena, e que é interessante isso. Então, além das comunidades tradicionais fazerem aquele esforço de se manter essa cultura deles, essa cultura natural própria deles, nós temos também na nossa sociedade, cada vez mais identificando, respeitando, que é isso interessante, é lógico, algumas coisas ainda precisam ser tratadas, o respeito, as etnias sendo respeitadas, mas está bem valorizado, as nossas aulas mesmo do ensino fundamental, em todos os anos a gente cita
né, várias aulas, várias habilidades falando sobre comunidades tradicionais, porque nós valorizamos isso, porque faz parte da raiz brasileira, o que é importante retratar, porque é o nosso cotidiano, não tem como fugir à regra, né, então por isso que a gente acaba passando várias situações e várias habilidades aí, nesse espiral de trabalho aqui no Centro de Mídias, relacionando as comunidades tradicionais, né, e falando aí de comunidade tradicional, a gente tem um vídeo aí, né, retratando aí de uma comunidade indígena super importante, né? Quer falar, Carlos? Legal. Vamos então, galerinha, ver o vídeo aí sobre o patrimônio imaterial do Brasil. Preste muito bem atenção, porque é rico o material. Vamos lá. Agradeço, dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte Kusiwá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios Wayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Kusiwá é um desenho que a gente transmite para nosso povo, para crianças, para nossa geração. O que a gente transmite? São dificuldades para transmitir, perigos. A arte Kusiwá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial, né? Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação 10 anos após o registro. A cada 10 anos você renova isso. Por quê? Porque diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas. É isso aí. Então, a gente viu aí a arte Kusiwá, que é as pinturas feito tanto nas vestimentas como também no corpo, né? E essas pinturas, elas retratam o dia a dia dessa tribos, né? E das tribos, né, que utilizam as pinturas, né, através, né, de aspectos emocionais e principalmente, né, nas questões da natureza. E é um patrimônio imaterial, por sinal, como foi falado, o primeiro patrimônio imaterial, né, concedido aí pelo IPHAN, né? E aí, né, que é o Instituto do Patrimônio aqui no Brasil, né, porque a Unesco ela é internacional, também faz parte, né, do patrimônio internacional. Só que os patrimônios imateriais, é interessante sempre retratar, de 10 em 10 anos, eles passam por um processo de revalidação. Por quê? Porque algumas culturas elas se extinguem, né, principalmente essas culturas imateriais, que são aquelas que não são palpáveis, né, como é, por exemplo, o caso da capoeira e o caso dessa cultura da pintura dos Kusiwá. Passa-se por esse processo e aí fica mais 10 anos e vai se passando por esse processo. Na verdade, é uma confirmação de que ainda essa cultura, né, prevalece. Então, esse tipo de cultura ainda prevalece, né, aqui no território, né? Então, nós temos dezenas de culturas imateriais e materiais aqui no Brasil que são consideradas internacionais, que podem ser tanto os aspectos aí da cultura quanto música, dança, né, ou a pintura mesmo, como também pode ser da natureza, né? Nós temos várias culturas da natureza que também fazem parte aí, tanto do patrimônio nosso brasileiro, como também do patrimônio internacional, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que tem um Saiba Mais. Tem aí o link, né, das Vidas Negras, Nações Unidas aí da ONU. Entre lá, que é a campanha aí das Vidas Negras, que é importante a gente sempre divulgar isso e divulgue também para os seus amigos, tá certo? A aula acabou, infelizmente, o tempo já explodiu, né? Obrigado aí a todos pela participação, obrigado, Carlos, pela parceria. O tempo é implacável, vidas negras importam,
Não deixem de avaliar a aula no final. E até a próxima aula, galerinha. Continue estudando durante o dia. Tchau!